Em 1935, o professor Clóvis Tavares, com apenas 21 anos de idade, fundou a Escola Jesus Cristo, que é uma instituição espírita de cultura e caridade. O que levou este jovem a idealizar e a realizar tal projeto? O problema foi o seguinte: ele era noivo de Nina Arueira, uma moça jovem de 17 anos, e ele ia casar com ela, muito apaixonados os dois, e ela apanhou uma doença grave, se não me engano foi tifo. Naquela época não tinha os antibióticos que tem hoje para curar o tifo. E ela morreu. Ele era materialista, ele e ela. Mas a mãe dela era médium. E um dia ele visitando, logo depois fazendo uma visita à a mãe dela recebeu a Nina e falou com ele. Nina era um espírito muito adiantado, embora aqui na Terra tivesse a ideia de comunismo, de escravidão, enfim, que o comunismo diz, né? E ela tinha uma espiritualidade muito grande, pediu a ele para fundar uma escola para ensinar o Evangelho às crianças. Então ele fundou na casa da mãe dela, na rua do Mafra 17, perto da rua do Sacramento, ou Lacerda Sobrinho, né, que é o nome atual. No 17, fundou ali um núcleo de evangelização para as crianças. Ele era professor, uma pessoa muito inteligente, muito culta, e a sala começou a encher de crianças e dos pais das crianças que queriam ouvir o que ele falava. Ficou tão apertada a sala que ele teve que mudar de lá, arranjar outro local para dar a evangelização. E assim continuou. A sala ia ficando apertada, ele ia mudando, procurando outra casa maior, até que chegou na Escola Jesus Cristo. Mas no início o nome era Escola Infantil Jesus Cristo, porque é só para a infância. Quando começou a entrar adulto também, então ele mudou. Escola Jesus Cristo, Instituição Espírita de Cultura e Caridade. Então a motivação da fundação da Escola Jesus Cristo foi com sua noiva Nina Arueira, que tinha fundado no mundo espiritual 10 dias antes da escola. A escola foi fundada em 1935. 10 dias antes ela fundou a escola espiritual Jesus Cristo, do outro lado da vida. Do plano espiritual. No plano espiritual. Então aí é só. Muito bem. A Escola Jesus Cristo, além de todo o trabalho social e espiritual, pode ser considerada também um ponto de encontro para reajustes pessoais e também no campo da atividade laborativa terrestre? A escola tem uma atividade muito grande, né? Principalmente a parte espiritual, que tem um grupo de desobsessão, que aparece muita gente obsidiada e passa pelo tratamento desobsessivo e fica boa. E tem o serviço de passo também, que é uma terapêutica muito usada, porque cada médium, todos nós temos magnetismo. Magnetismo aliado ao magnetismo espiritual, do espírito que ajuda, pode curar as pessoas que são merecedoras da cura. Quando esgota o cálice do karma, né, e a pessoa, doença comum, coisa mais comum, como tem acontecido lá, né, a pessoa fica curada, vê na hora. Então, essa parte é muito valorosa na escola, porque auxilia muita gente, né, muita gente. E tem a parte laborativa, tem a costura, que tem umas 30 raparigas, senhoras que vão lá toda terça-feira costurar para os pobres. E além de ser para os pobres, costura também para, em vez de quando, fazer uma feira para vender as coisas, para dar renda para a escola, que a escola tem despesa, né, dentro da escola.
tem a sopa dos pobres todo domingo, desde 1940. Essa sopa é um almoço, que fala sopa, mas é um almoço que dá para os pobres, para a média de 200 pessoas, crianças, adultos, comer lá aos domingos. Né? E tem a parte de pregação. Antes da pregação tem as aulas, 10 salas de aula funcionando, inclusive do Novo Testamento. O Novo Testamento é a obra de Kardec, a obra de André Luiz, Emmanuel, que dá lá na escola. Né? Então o trabalho da escola é um trabalho muito grande. Tem o culto da assistência, que funciona aos sábados, dando uma média de 70 a 80 bolsas de mantimento aos pobres. Seu Rubinho, nós sabemos que Paulo matou Estevão. Foi. Então, o senhor acredita que Deus faz as pessoas se reencontrarem novamente no futuro? Ah, faz assim, é porque o amor cobre multidões dos nossos pecados, né? O Paulo matou o Estevão porque ele era cumpridor do processo apresentado por Moisés. Então era dente por dente, olho por olho. Moisés veio apresentar a justiça na face da terra. Foi o primeiro ato de Deus na terra, foi implantar no povo judeu a justiça. Então enviou Moisés 1500 antes de Jesus. Moisés então escreveu 5 livros, e 5 livros se compôs na Torá, que é o livro sagrado dos judeus, né? E que aplica todas as leis, mas dente por dente, olho por olho. Se o sujeito mata, ele também morre. Se ele rouba, ele corta, é cortada a mão. Enfim, tudo é uma justiça muito dura. É uma justiça muito dura, né? E Paulo era fanático por Moisés. Fanático por Moisés, assim como ele ficou fanático por Jesus também, depois que ele encontrou-se com Jesus na estrada de Damasco. Ele era um vaso escolhido, era um espírito já preparado para isso. Só que ele estava distorcido na sua parte religiosa, porque ele abraçou a lei de Moisés. Quando ele viu Jesus pela primeira vez, ele disse: Senhor, o que quer que eu faça? Jesus deu então a linha a ele do que ele tinha que fazer, né? Mas ele, depois, quando houve na descrição de Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, Jesus aparece, quando Paulo foi decapitado, né? Jesus aparece vindo com Abigail e Estevão ao encontro de Paulo. E os quatro se abraçaram. Então, o espírito superior sabe perdoar. Nós ainda não sabemos perdoar. A gente perdoa, mas não esquece. A gente fala isso aqui: eu perdoo, mas não esqueço. Porque aquilo fica na lembrança nossa toda a vida, né? Mas no mundo espiritual, os espíritos puros, bem adiantados, esquecem completamente a falta cometida aqui na Terra. Não fica remoendo aqui, Não fica remoendo. não guarda mágoa de ninguém? Não. Nada disso. No mundo espiritual, não. A pessoa perdoa mesmo quando é um espírito adiantado. Quando é um espírito como nós estamos usados da vida, continua a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Aquilo, a evolução é muito lenta mesmo. Precisa reencarnar. Nós reencarnamos na Terra uma média de 72 vezes para merecer outros mundos. 72 vezes? 72 vezes. E na escola de Jesus Cristo, seu Rubinho, o senhor acha que a escola tem concentrado espíritos que já se relacionaram no passado? Eu acho que sim. Muitos espíritos reencarnados, porque a nossa família espiritual é muito grande. A família consanguínea aqui na Terra é muito pequena. Mas lá, devido às reencarnações, a gente vai estendendo os laços de família, né? Então, a nossa família vai sempre crescendo. Muitas vezes a gente tem dentro de casa um irmão que já foi o nosso pai, né, que já foi o nosso tio, né, que já foi o nosso irmão. Porque as reencarnações se sucedem entrelaçando aqueles espíritos que são mais revoltados, para poder nascer o amor no coração deles estando juntos, né? Por isso que muitas vezes os casamentos não dão certo, porque às vezes casam pessoas que eram antipáticas um com o outro,
nasceu junto para nascer o amor. Esse amor leva algum tempo, daqui a pouco a pessoa toma nojo e quer sair fora. O senhor falou aí que a média mais ou menos de reencarnação é 72 vezes para a gente passar por um nível superior. É, E as casas espíritas são unânimes em afirmar que nós estamos no limiar de uma nova era, uma nova época, que nós já vamos passar, a Terra já vai passar para um mundo de regeneração. Então, acreditamos que a maioria de nós aqui, ou boa parte, já completou esse ciclo de 70, 72 perfeito. encarnações aqui Então na Terra. são jogados no mundo condizente com a sua moral. Né? Aqueles que estão com direito a permanecer aqui nesse mundo de regeneração, porque o mundo de regeneração será de regeneração mesmo, porque muitos espíritos reencarnarão para nos ajudar. Não é espírito que tem para nos prejudicar. Hoje não se pode confiar nos amigos e tudo mais, que são traidores, interesseiros. Mas quando o mundo de regeneração, não reencarnarão espíritos para nos ajudar. E aqueles espíritos que não aceitaram a evolução ainda na sua plenitude, são jogados nos mundos condizentes com a sua moral. Então a Terra já começou o processo regenerativo. Você vê que é tantos desastres, é tsunami, é queda de avião, mais de 200, 300 pessoas, é tiroteio, é assassinato, é bala perdida, é tudo isso de fazendo limpeza. Aqueles que são culpados. Que quem mata uma pessoa, a lei de Moisés mandava que o homem matava para se vingar. Hoje não. Hoje nós cometemos crime, nós mesmos que pagamos o crime pela lei de Deus que está expressa em nós. Sim. Então não há necessidade do homem. O homem tem a justiça humana para melhorar, para disciplinar as coisas nesse mundo, né? Então, mas a lei de causa e efeito funciona naquela pessoa, é independente da lei humana, que é falha. Seu Rubinho, a história da humanidade é marcada por muitas guerras. Por exemplo, a Idade Média foi uma época tenebrosa, né, da história da humanidade. Teve a Guerra das Cruzadas, por exemplo, que durou quase 200 anos, né? Começou em 1098, foi até quase Que cruzada 1200. foi muitas cruzadas. Foram as 7 cruzadas. A primeira cruzada foi feita pela Igreja Católica. Então, provavelmente todos nós aqui já participamos de várias guerras, até já em combate já matamos, né, outros já seres matamos, humanos. já morremos. Já morremos. Já Então o senhor acha que a maioria de nós já cumpriu esse karma de assassínio? A gente não pode afirmar porque a gente não sabe disso, né? A gente supõe, né? Eu já tive em guerra, já fui morto em guerra, né? Já tive em situação antagônica ao cristianismo, já tive tudo isso. Mas com a evolução a gente vai mudando. Hoje o espiritismo para mim foi uma loucura. Eu fiquei louco quando conheci o espiritismo. Eu conheci o espiritismo desde pequeno, porque meu pai era espírita. Embora era espanhol, mas era espírita, e fazia sessão espírita em casa, eu era pequeno. Nós éramos 8 irmãos. Eu era pequeno, um dos menores. Né? E então, mas eu era espírita, eu sou espírita, mas sem conhecer o espiritismo. Quando fui levado para a Escola de Jesus Cristo, por um grande amigo, Otávio Jorge Oliveira, eu visitando lá a igreja dele, ele perguntou: você tem religião? Eu disse: eu sou espírita. Você é espírita? Eu também sou. Você frequenta onde? Eu não frequento lugar nenhum, não. Eu sou espírita porque meu pai era espírita, então é como muita gente é católico, mas não fui da igreja. Diz: eu sou católico, porque minha família é católica, eu sou católico também. Então eu era espírita por causa disso. Aí ele falou assim: não, eu frequento a Escola de Jesus Cristo toda sexta-feira. Eu sexta-feira passarei em sua casa, pararei você e sua esposa, nós vamos lá. E me introduziu na Escola de Jesus Cristo. Eu, quando conheci a doutrina espírita pela pregação do professor Clóvis, eu me vi em outro mundo. Vi em um entusiasmo, uma coisa fabulosa. Passei a ler, mas lia desbragadamente. E comprava livro. Eu tenho 2.000 livros espírita. Uma biblioteca Tem uma grande. biblioteca grande aí. Comprava muito livro e lia tudo. Fiquei num entusiasmo fantástico. Depois o professor me introduziu, eu fui contar um sonho que eu tive a ele,
em uma reunião espírita, né? E cada um levantava e dava o seu testemunho de espírita. Então, eu contando esse sonho a ele, na sala dele, eu era aluno dele, né? Ele, quando acabei de contar esse sonho, ele falou assim: bom, então sexta-feira eu só fazer pregação. Me jogou a pregação em cima. Eu, inexperiente aquilo tudo, pedi uma mensagem, ele até me deu uma mensagem de o passe e água fluidificada, que eu preguei sobre isso, né? E continuei pregando até hoje. Depois, um dia também, na sala, ele falou assim: você que vai dar aula aqui na minha sala agora. Eu vou tirar férias e você vai dar aula. Me nomeou professor na sala. Foi uma loucura, eu era um dos mais novos ali, mas ele percebeu em mim alguma coisa de valor para me nomear como professor da sala dele, né? E então a turma caiu em cima de mim. Ah, o professor não ensinou isso não. Eu ia na sala dele, chamava ele para cá, ele ia confirmar o que eu tinha ensinado. E assim eu fui ganhando, assim, confiança da turma e tudo mais. Dei aula muito tempo na sala dele. Depois ele arranjou uma turma para mim, que eu tenho até hoje essa turma. Vai revisando os alunos, né? Lá eu dou, na primeira aula, é Grenda que dá, porque eu dou aula na sala de prova do livro A Caminho da Luz. Grenda dá o livro dos Espíritos. O segundo domingo eu dou Novo Testamento. Terceiro domingo eu dou Ação e Reação, um livro de André Luiz. No quarto domingo eu dou A Caminho da Luz, um livro de Emmanuel. E no quinto domingo, quando há o quinto domingo, é Assunto Livre, para as pessoas fazer perguntas das dúvidas que tem a mim. E assim nós vamos tocando. A maioria das pessoas entra no espiritismo por conta da dor, do sofrimento, perdeu um ente familiar, ou então está com uma doença grave, incurável, ou então está sofrendo uma perda no emprego, está desempregado, está passando necessidade em casa. Quase ninguém entra numa casa espírita por conta que está tudo bem na vida. Então, no caso do senhor foi o professor Clóvis. Um amigo que me levou para Um lá. amigo, né? Levou o senhor, e o professor Clóvis, com a maestria nas palestras dele, acabou tocando o coração do senhor. Eu fiquei um entusiasmo fabuloso, doido para conhecer a doutrina espírita. Eu comecei a ler o livro de Kardec primeiro. Depois andei nos livros de Chico Xavier. Nosso Lar, a obra de André Luiz, de tudo. Foi aquilo que tocou meu coração. Quer dizer, o espiritismo entrou em mim. Porque muita gente vai para a escola, mas o espiritismo não entra. A pessoa entrou no espiritismo, mas o espiritismo não entrou nele. O espiritismo precisa entrar na pessoa, é porque o espiritismo é uma doutrina reformadora. Ela modifica o caráter da pessoa. Por isso que minha mulher, depois que eu estava lá uns 5 anos, ela dizia assim: bendita a escola de Jesus Cristo. Eu comecei a mudar meu caráter, né? Certo. Fiquei mais manso, fiquei mais cordata, mais paciente, mais tudo nessa vida, aprendendo com Jesus, que foi o grande mestre de nossas almas. Né? Tá certo. Senhor Rubinho, a Escola de Jesus Cristo desenvolve um importante papel na sociedade, sendo considerada também um instrumento de pacificação social, na medida em que ensina a filosofia do bem, a não violência e o exercício do mais puro altruísmo. A Escola de Jesus Cristo tem evitado tragédias pessoais e também familiares através de seus ensinamentos e do apoio direto de seus membros? Tem sim. Tem. A primeira parte que você falou aí, a doutrina pacificadora e tudo mais, porque o Dr. Bezerra de Menezes sempre ensina, e eu falo muito isso na minha sala. Pense no bem, não pense no mal. O Dr. Bezerra ensina isso, né? Então, a doutrina espírita, das suas pregações, é para levantar e consolar as pessoas. Eu lembro bem de uma moça que, numa sexta-feira, Clóvis entrou para pregar e abriu o Evangelho, não caiu na lição que ele tinha preparado. Caiu sobre a loucura e o suicídio. Então ele começou a falar sobre o suicídio e a loucura, né? E uma moça na janela. Quando acabou a pregação, ela entrou chorando, abraçou com ele e disse: Seu Clóvis,
eu te agradeço muito essa pregação que o senhor fez, é porque eu vim aqui me despedir da escola. Eu não quis nem entrar na escola. Eu assisti a pregação da janela. É porque depois eu ia me atirar no Rio Paraíba do Sul. Seu Rubinho, hoje em dia a depressão é considerada o mal do século, né? Então, parece que as pessoas estão perdidas, muita gente não sabe exatamente qual caminho trilhar na vida. Às vezes a pessoa estuda, faz uma faculdade, não consegue emprego, a pessoa está empregada e de repente fica desempregada, ou então acontece um drama familiar, uma separação, um divórcio, e muita gente tenta suicídio, né? E lá na escola, o senhor acha que a Escola de Jesus Cristo tem evitado esse problema de suicídio? A escola, a doutrina espírita é uma doutrina consoladora e reformadora do caráter da pessoa. Então, se a pessoa entra, se o espiritismo entra na pessoa, a pessoa passa a se modificar, passa a transformar em outra pessoa, outra personalidade, passa a ser mais compreensiva, né, mais tolerante. A doutrina espírita ensina isso à pessoa, né? Então, a pessoa reforma. Agora, a depressão, geralmente, a pessoa que entra em depressão não tem religião nenhuma. Ou então está no espiritismo, mas o espiritismo não entrou nela. Porque quando o espiritismo entra na pessoa, a pessoa acalma. Então, a pessoa continua sendo materialista. Está dentro do espiritismo, mas faz tudo que é coisa errada. Só quer saber de coisa deste mundo. É ganhar dinheiro, é ter bom emprego, é ter isso, ter aquilo. Quando a pessoa tem que reconhecer que tudo isso é aprovação. São mecanismos para a nossa evolução. As dificuldades nossas é para a nossa evolução. Então, seu Rubinho, aí no caso, essa senhora que estava com pensamento de suicídio, se jogar dentro do Rio Paraíba do Sul, ela, após a palestra, ela já mudou o pensamento dela, né? Mudou, abraçou chorando, prove, agradecendo a ele, que ela tinha ido à escola, se despedir da escola. Depois da pregação, ela ia se atirar no Rio Paraíba. E com a pregação dele sobre o suicídio e a loucura, ou sobre a loucura e o suicídio, ela desistiu. Porque as pregações dele eram muito convincentes, né? Ele tinha dom mesmo para Um oratória. dos maiores oradores sacros do Brasil era ele. Dizem que ele Foi era considerado em São Paulo isso. um dos maiores oradores Um orador do Evangelho. do Evangelho. Dizem que ele era uma enciclopédia ambulante, é verdade? Era e sabia tudo. Sabia tudo. Ele era um homem de cultura. Com muita cultura. E a pessoa humilde. Não pertencia à academia, não fazia nada disso. Ele era professor, né? Professor. Eu fui aluno dele de francês, de estenografia, de português. Então, a pessoa que fala isso não tem conhecimento de nada. A água e o passe magnético também, nós temos energia, todos nós temos energia. Mesmer, um cientista alemão, descobriu essa energia no nosso corpo e foi ridicularizado na França. Ele teve que mudar para a Alemanha, lá para a terra dele, porque ele foi desmoralizado na França em dizer que o nosso corpo tinha energia. Hoje está comprovado que tem energia. Todos nós temos muita energia. Quando o médium dá o passe na pessoa, tem sempre um espírito acompanhando para aumentar a capacidade vibratória do médium. E o passe e a água fluidificada, esses dois recursos juntos, eles podem atuar no restabelecimento físico e mental, até atuando na cura da pessoa? A água é igual o passe magnético, o magnetismo que nós temos. A água guarda as energias. Então o espírito pode botar um remédio dentro da água, né? Ele pode magnetizar a água e curar os males que a pessoa tem. Tanto é que hoje está sendo difundido. Hoje, acho que a Igreja Universal do Reino de Deus está usando também a água como terapêutica para a cura das doenças e tudo mais. Tanto que às vezes a gente bebe a água fluidificada, está com gosto de remédio, né? A gente acha gosto de remédio ali dentro. E os espíritos recomendam a gente não beber água em casa de pessoas que vivem só brigando.
Casal que vive só brigando não deve beber água lá não, porque a água guarda as energias negativas daquela pessoa. Isso pode fazer mal para a Vai gente. fazer mal pra gente. Muito bem. Seu Rubinho, considerando que o pensamento é a base da ação e do nosso comportamento cotidiano, o que podemos fazer para mantermos o nosso pensamento no bem? A nossa sintonia ou vibração mental pode gerar consequências? Pode gerar consequências sim. A pessoa que só pensa no mal contra outra pessoa, a pessoa pode sentir-se mal. É porque o nosso pensamento atrai espíritos maus, que quer sempre perseguir as pessoas e tudo mais. E que nosso pensamento pode botar um espírito mau para perseguir aquela pessoa. Então nós temos, por isso, dos objetivos, repito aqui, recomendo sempre pensar no bem e não pensar no mal. Porque pensando no bem, está atraindo espíritos bons para perto da gente. E pensando mal, está atraindo espírito mal que vai perturbar a gente também. E existe algum método para a gente seguir uma linha do bem? A oração é um grande veículo do bem, porque a oração sempre é para o bem. É uma oração petitória, é uma oração de louvor, uma oração de amizade, enfim, a gente ora para determinadas pessoas, amigas da gente. Essa oração é benfazeja, faz o bem na pessoa também. E a gente orar para a pessoa que já desencarnou, a gente pode trazer algum benefício para essa pessoa? A gente não deve orar para todos os espíritos, quem não sabe a situação dele. Existe no livro de André Luiz, uma mãe que estava muito doente na cama, ela começou a orar para o filho que estava desencarnado há muito tempo. E de repente o quarto dela começou a aparecer tanta coisa, figuras horrorosas na parede e tudo mais. Era o pensamento do filho dela, que estava num estado deplorável e ela não sabia. Manifestou dentro da casa dela. Pois é, ele começou a vir, a mãe chamando, ele veio. Mas o pensamento dele é só coisa triste, coisa deplorável, né? Por isso que eu recomendo à noite, quando nós oramos à noite, orar para nós. Nunca orar para espírito nenhum. É porque às vezes nós não sabemos como é que ele está. Ele pode ser atraído para o nosso local. Então ele deve orar somente para nós. Pedir a Jesus a bênção de um sono tranquilo, né? Refazer as energias perdidas durante o dia do trabalho, tudo. É isso que ele deve fazer. Seu Rubinho, e essas manifestações que às vezes ocorrem nas casas das pessoas, prato caindo de cima da mesa, porta fechando à toa, barulhos que a pessoa não sabe de onde vem? Isso Pode ser isso? é proveniente da mediunidade de pessoas dentro de casa. Pessoa, por exemplo, que tem a mediunidade de efeito físico, então provoca esses movimentos de bater janela, acender luz, de repente acende a luz, quem mexeu no interruptor aí? Bateu uma porta lá, a porta está fechada, está batendo por quê? Tá? Esse barulho é proveniente de médiums de efeito físico. Cada um de nós tem uma mediunidade, um é audiente, ouve, outro médio de incorporação, o espírito incorpora, né? Outro tem premonições através do sonho, vem as premonições. E geralmente as pessoas nem sabem, né, que tem Nem essa sabe mediunidade. a maioria da população é tudo materialista. Materialista. Não quer saber nada disso. Aí acontece às vezes algum fenômeno em casa e a pessoa acha que é culpa do demônio, mas não tem nada disso, não existe demônio, demônio somos nós mesmos. Somos nós mesmos, né? Demônio, Espírito mal é demônio. vem da palavra daimon, significa Daimon, espírito, não é é isso? espírito, O Sócrates dizia isso, né? Assim, agora sei que vou morrer porque os meus daimon me abandonaram. Pois é, parece que algumas Daimon. religiões, principalmente a Igreja Católica, quer impor a doutrina do medo, né? Então fica inventando essas figuras. Até eu vi uma palestra do Padre Quevedo, que é católico fervoroso, né? E disse que ele não acredita em demônio. Ele mesmo não Ele não acredita. acredita. Porque demônio é uma palavra que foi usada e pro lado do mal. Demônio é lado do mal. Não é ser atacado pelo demônio. Demônio é espírito. Nós aqui que somos maus. É o espírito que pratica o mal, né? Tem um verdadeiro demônio aí que matou 30 e tantas pessoas, 40 e tantas pessoas. Ele é um demônio.
Só faz maldade, né? Maldade, um doente, coitado. É um doente. É um doente. É. E a questão da sintonia, senhor Rubinho, o senhor acha que é importante, então, a gente sempre manter uma sintonia positiva, até para proteger nós mesmos, né? Porque se a gente ficar pensando no mal o tempo todo, aliás, às vezes o nosso pensamento, a nossa mente é uma coisa muito complexa, né? Às vezes nós nos pegamos pensando em coisas negativas, coisas ruins, vingança, e isso aí pode atrair espíritos ruins. Perfeito, atrai espírito. Então ele deve pensar no bem para atrair espírito bom, né? E toda dificuldade que nós temos, nós devemos enfrentá-la. Enfrentar é porque às vezes ela está perto de terminar. Então a gente enfrentando no bem, né? Fazendo oração, pedindo a Jesus para aliviar os problemas da nossa vida e tudo mais. Porque às vezes a petição nossa não é resolvida na hora. Tem que esperar passar aquela onda. Quando passar a onda, você vê, Jesus curava as pessoas e ele procurava a pessoa para curar. Eram poucos aqueles que vinham, aquele cego de Jericó, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus falou, quem está me chamando aí? Era o cego. Aí ele chegou perto do cego, botou a mão e o cego curou. Então a pessoa tem que ter o cálice esgotado daquela dívida para ficar bom. O paralítico do tanque de Betesda, era a crença que aquele que se jogasse primeiro no tanque ficava curado. Jesus falou para ele, quer ficar curado? Ele falou assim, como vou ficar curado? Se eu sou paralítico, não posso me atirar em primeiro lugar dentro do tanque. Porque a crença era que aquele que atirasse primeiro dentro d'água é que ficava curado. Jesus disse assim, levanta e anda, põe a sua cama e vai para casa. Ele ficou em pé, botou aquela troça na costa dele, saiu andando, Jesus, e não pegues mais, né? Porque senão coisa pior lhe sucederá. Aí a lei de causa e efeito. Então, às vezes, Ele estava paralítico há 30 anos. Então, às vezes, o infortúnio que acontece na nossa vida é até para prevenir de um mal maior, né? Um mal maior e para resgatar também. Para resgatar também. Por isso que diz assim, o amor cobre multidões dos nossos pecados. Então, você fazendo o bem, você vai desgastando os erros que você tem em sua vida. Tem a história de uma pessoa que ele veio com karma de perder um braço inteiro. Só que ele era uma pessoa tão boa, praticava o bem, procurava sempre ajudar as pessoas, teve o pensamento dele renovado, né? Então, na hora dele cumprir o karma, ele perdeu só um dedo. Você acha que é possível isso? É possível, sim. É porque o amor cobre multidões dos pecados. E já tem outro que suicidou 3 vezes. Na 4ª vez, ele veio sem as pernas e sem os braços. Cortou-zinho as pernas e sem os braços. Ficava só deitado. Para não ter como se matar depois. Não ter como se matar. Quer dizer, tudo é em benefício da pessoa. Benefício dele próprio, né? É, dele próprio. Senhor Rubinho, Emmanuel diz que Jesus Cristo, a figura de Jesus, mal comparando, né, com o ser humano, é como se fosse um cão visualizando o ser humano à distância de Jesus para nós. Então, quiçá, o entendimento de Deus. O senhor acha que o ser humano caminha na direção de Jesus, em espírito? Nós estamos muito longe dele, né? Emmanuel não quis dizer que era de um cão danado, um cão doente, falou que era um cão. Não, um cão, um mamífero, um animal. Seria um animal tentando entender o ser humano. Está muito longe ainda, né? Nós estamos muito longe de Jesus ainda. Você vê que os 10 mandamentos que foram recebidos psicograficamente por Moisés, deve ter sido Jesus que deve ter ditado para ele. Moisés viveu 1500 anos antes de Jesus. Até hoje esses 10 mandamentos não é cumprido por nós. Nós falhamos muito nele. Em todo lugar. Nós pregamos mentira, adulteramos. E o adultério não é só você trair a mulher, não.
é adulterar as coisas, adulterar a assinatura, adulterar um documento. Falsidade ideológica. Tudo isso é adultério. Verdade. Enganar os outros para ganhar mais Enganar dinheiro. os outros, Então esses 10 mandamentos que recebidos por Moisés não é cumprido ainda na terra. E Moisés viveu 1.500 anos de Jesus. Então são 2.000, 3.500 anos dessa era. Até hoje nós estamos enrascados com isso. Até hoje o ser humano não aprendeu. Não Né? aprendeu ainda a cumprir isso. Seu Rubinho, a Escola de Jesus Cristo realiza aulas de Evangelho, estuda o Novo Testamento, considerando a vastidão e a profundidade das obras de Allan Kardec, de Emmanuel, André Luiz, entre outros. A leitura da Bíblia não seria um atavismo religioso? O Espiritismo, ele é apegado ao Novo Testamento. São os 4 evangelistas, né? A Bíblia, no sentido geral, é o Velho e o Novo Testamento. Eu tenho a Bíblia como um valor histórico. Eu leio alguns capítulos da Bíblia, quando é citado, eu vou lá, Samuel, quero ler Samuel, o livro dos reis eu leio, para saber aquilo lá, mas aquilo como parte histórica, para saber a história. Não que aquilo tenha algum valor assim, espiritual para mim. O valor espiritual é os 4 evangelistas. Mateus, Marcos, Lucas e João, evangelista. Esses que são o roteiro para o espírita. O Velho Testamento é a parte histórica. Tem gente que fica apegado demais os protestantes ficam pegados à Bíblia. Ao Velho Testamento. Decora aquilo tudo. Decora tudo. E na verdade, às vezes está lendo aquilo ali e não está nem compreendendo nada, né? E faz chacota do Novo Testamento. Como eu vi um pastor evangélico dizer assim, a conversa que Jesus teve com Nicodemo, aquilo parece até uma brincadeirinha, e começou a rir. Jesus dizendo sobre a reencarnação com Nicodemo, aquilo até parece uma brincadeirinha que Jesus estava fazendo com ele. Ou seja, não está entendendo nada, né? Não está entendendo nada. Não quer entender. Não quer entender. Não quer entender. É porque no Novo Testamento tem lá Jesus em Mateus capítulo 7, item 17, Jesus diz que João Batista é a reencarnação de Elias. João Batista é a reencarnação de Elias. Está lá, expressamente isso. Ele disse, está escrito lá, né? Tem uma história de um pastor protestante, ouvindo uma pregação de Croft sobre a reencarnação, e Croft cita isso. E depois da pregação, o adepto do protestantismo, foi perguntar a Croft, isso está dentro do evangelho que o senhor falou? Você está aqui, ó, vem aqui. Ele foi e leu. Chegou lá, ele foi para a igreja dele e falou, aqui na igreja nunca me disse isso. Eu creio em Jesus. Como é que está escrito aqui? Expulsaram ele da igreja. Expulsaram ele, né? Expulsaram ele da igreja. Pois é. Tem uma passagem também que diz, Jesus diz, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tem. Aí as pessoas dão várias interpretações ali. Várias interpretações. Mas qual é a verdadeira? É como a reencarnação também, né? Jesus perguntou assim, quem diz o povo que eu sou? Disseram assim, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é Daniel. Esse viveu 700, 800 anos antes de Jesus. Quer dizer que Jesus era um deles. Quer dizer, reencarnação. Só que a palavra reencarnação não existia naquela época. Era só ressurreição. Era ressurreição. Ressurreição, Pois é. Reencarnação foi cunhada por Kardec, né? Por Allan Kardec. A reencarnação. Quer dizer, é ter o corpo em outra vida. Então, Sr. Rubinho, quando a gente é criança e a gente está entrando na escola, começa a estudar, a gente começa, né, no primeiro grau, depois no segundo grau, passa para a faculdade, depois a pós-graduação e tal, tudo é uma sequência. Uma sequência. Mas a Bíblia, tanto o Velho quanto o Novo Testamento também, são considerados livros difíceis, né, de compreender. Será que o correto não seria a gente começar pela obra básica de Allan Kardec, depois
a obra de André Luiz, Emmanuel, para só depois tentar compreender o Novo Testamento? Não, isso está na capacidade individual. Tem uns que entendem logo, pode ser até analfabeto, mas ouvindo a palavra, aceita que é uma verdadeira aquilo. O Espiritismo é a verdade. O Espiritismo é a verdade, não é como as outras religiões, baseado na filosofia. O Espiritismo tem a parte filosófica também, mas verdadeira. Não é mentira que o Espiritismo fala. Quando Sócrates já falava na reencarnação, na comunicação dos espíritos, no Evangelho sobre o Espiritismo tem a parte socrática, logo no início ali, que fala tudo isso. É Sócrates falando sobre a doutrina espírita, sem usar a palavra espiritismo, né? Falava na reencarnação, eu quero ver esses juízes que estão me julgando, me condenando à morte, eu quero ver do outro lado da vida, como é que eles estão. Aí, ó. Dizem que Sócrates, né, Platão foram até precursores, né, do Espiritismo. Do Espiritismo, é. Já falavam do Espiritismo. Já falava da doutrina. Sem ser, falava na doutrina, sem ser Espiritismo. Sem ser espírita e bem antes de Allan Kardec chegar. Sócrates viveu 400 anos antes de Cristo. 400 anos 400 anos de Cristo. Muito bem. Então, o senhor considera que é válido o Evangelho, o Novo Testamento, da aula de Novo Testamento? O Novo Testamento porque é a última, é a palavra de Jesus. Jesus suplantou todos aqueles que vieram antes dele. Ninguém falou como Jesus, ninguém ensinou como Jesus. Ele diz, eu sou o mestre é aquele que ensina. Jesus ensinou aquilo que não se conhecia, que não tinha conhecimento. Ama seu próximo como a si mesmo. Existia isso. Uns dizem que o Novo Testamento, assim como o Velho Testamento, foi manipulado, foi corrompido, houve introdução de novos conceitos, principalmente da Igreja Católica, né, que sempre foi manipuladora. O que o senhor acha sobre isso? Isso é verdadeiro. Emmanuel diz que o Novo Testamento, a parte de Jesus, né, foi modificada, mistificada e tudo mais. Há muita coisa que está no Novo Testamento, mas que foi acrescido pelos frades. A primeira religião que foi o catolicismo. Então os padres começaram a traduzir e a modificar o Novo Testamento de acordo com a doutrina deles. Por exemplo, o católico acha que Cristo é Deus. Então, quando Jesus encontra com Tomé pela segunda vez no cenáculo, que estavam os apóstolos todos escondidos, com medo da crucificação, com medo de ser crucificado também, na segunda vez que Jesus entrou no cenáculo, Tomé estava lá. E Tomé tinha visto Jesus ser morto. Ele estava encapuzado em frente ao Gólgota, vendo Jesus morrer. Então, quando ele chegou pela primeira vez no cenáculo, disse, Jesus esteve aqui. Ele disse, não é possível eu vir ele morrer? Quer dizer, ele não tinha conhecimento ainda da sobrevivência da alma, nem nada, né? Como é que ele apareceu aqui no cenáculo se eu vi ele morrer? Mas ele apareceu. 7 dias depois, Jesus apareceu no cenáculo novamente e ele estava lá. Jesus falou para ele assim, Tomé, bem-aventurado aqueles que crêem sem ver. Está escrito isso no Novo Testamento. Bem-aventurado aquele que crê sem ver. Ponto. Meu Senhor. Não, meu Senhor não, meu Deus. Quer dizer, ponto, meu Deus. E aqui foi acrescentado. Chamando Jesus Cristo de Deus. De Deus, isso foi acrescentado. Foi acrescentado. Foi acrescentado. Então nós temos que ter um cuidado muito grande. Muito grande para estudar. Teve um apóstolo que perguntou a Jesus, mestre, mostra-nos o Pai. Jesus falou assim, fulano, Felipe, tu estás embaixo e o Pai está em cima. E a doutrina espírita diz isso. O espírito superior vê o inferior, mas o inferior não vê o superior. A doutrina espírita diz isso. Explica isso, né? Pois é. Então, esse apóstolo não podia ver Deus. Mostra-nos o Pai. Não posso mostrar porque tu estás embaixo, ele está em cima. Quer dizer, Filipe não tinha a pureza
como Jesus tinha, para ver Deus. Teve uma pessoa que falou assim: como é que pode o velho voltar para a barriga de sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus disse: se o senhor não, mais ou menos, né? Se o senhor não compreende as coisas da terra, quem dirá as coisas do céu? Foi Nicodemo que falou Nicodemos. isso. Como é que pode ser eu, sendo velho, entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Nascer de novo. Quando eu vos falo das coisas da terra, tu não me entende, irá eu vos falar das coisas do céu. Naquela época, Jesus não podia nem falar, né, de reencarnação. Não podia falar nada disso, né? Espiritismo. As pessoas nem compreender de jeito nenhum. Jesus falou a verdade. Fala a verdade. É verdade. Então o Espiritismo é a verdade. Kardec foi um espírito enviado. Por isso se acredita que Kardec tenha sido a reencarnação de um grande espírito como Moisés ou outros mais, né? Que veio botar a doutrina espírita no ponto certo. No ponto certo. Assim, comparando com o Evangelho de Jesus. O Espiritismo está tudo dentro do Novo Testamento. Certo. Senhor Rubinho, em sua opinião, qual é a obra mais importante referente à doutrina espírita? É o Livro dos Espíritos. Foi o primeiro livro. Foi o primeiro, né? Primeiro livro. Ali tem a parte religiosa, filosófica e científica. E que os cientistas da Terra todos foram pesquisar para saber se aquilo tudo era verdade. Hoje em dia, aqui no Brasil mesmo, lá em São Paulo, tem pesquisadores do campo acadêmico comum mesmo, aqui da Terra, né, das universidades, já estudando as obras de André Luiz e a nível de pós-doutorado, porque tem obras que são extremamente complexas, né? Por exemplo, Evolução em Dois Mundos. Um livro desse é difícil de compreender. Então, depois teve que sair um dicionário das palavras que está no Evolução em Dois Mundos. Então, se fosse uma obra mentirosa, manipuladora, não seria objeto de pesquisa científica por parte de professores universitários. Pois é, isso é verdade. Aos poucos, a evolução é muito lenta. Aos poucos, os cientistas vai ajuntando a religião com a ciência. Porque a religião e a ciência vivem separados. Os cientistas vão para um canto dizendo que é mentira e a ciência dizendo que é verdade, comprovando que é verdade, né? Mas com o avançar do tempo, elas vão se juntando. Daqui a pouco, a religião e a ciência estarão juntos, andando juntos. Porque a ciência vai comprovar que a religião é verdadeira. Certo. Os fenômenos, como no passado, né? William Crookes foi um dos grandes cientistas ingleses que tinha 800 invenções patenteadas. Mas não é uma invenção, não, 800 invenções patenteadas. Foi pesquisar o espiritismo e fez na Academia Real Inglesa o seu depoimento com o espiritismo, era tudo verdade. É interessante que a maioria dos cientistas, né, grande parte deles, que são ateus, materialistas, quando começam a estudar a doutrina espírita ou até mesmo quando começam a procurar uma religião, se tornam espíritas, né? Deve ser porque é a religião que se aproxima mais da ciência, né? O grande cientista Ernesto Bolzano, italiano, ele era materialista. Ele cultivava a doutrina de Augusto Conte, que é uma doutrina muito bonita, mas materialista. Não acreditava na sobrevivência da alma. Achava que o homem tinha que ser bom aqui. Morreu, acabou. Ficava na lembrança somente que era um homem bom e tudo mais, mas não acreditava que ele sobrevivesse. Pois bem, ele passou a escrever, quando Kardec passou a publicar as mensagens do Livro dos Espíritos, ele passou a escrever nas revistas contrário àquilo tudo. Então Gustave Gelei, um cientista francês que era espírita, que conhecia Ernesto Bolzano, escreveu para ele pedindo que ele estudasse a doutrina espírita para ele combatê-la melhor. Ele estava escrevendo muita coisa errada. Ele, como era um homem sincero, ele foi estudar o espiritismo e se tornou um dos grandes cientistas espíritas.
ele tem livro que não acaba mais escrito, provando a doutrina espírita. Ernesto Bozano. Hoje em dia parece muito escritor, né, que diz que está realizando uma psicografia, mas na verdade é animismo, né, coisa da cabeça dele. Tudo da cabeça dele. Tem opção de psicólogo que escreve aí obra mediúnica atribuída a determinados espíritos, tudo mentira. Tudo mentira para ganhar dinheiro. Por isso que eu prefiro ler autores encarnados, espírita, que são verdadeiros, não podem enganar ninguém, do que livro mediúnico. No livro mediúnico só li Chico Xavier, que são verdadeiros. O senhor acha que com a obra de Allan Kardec, André Luiz e Chico Xavier, e Emmanuel, Leon Denis, esses principais, já que não são poucos, né? Já é o suficiente para o espírita se tornar um bom conhecedor da doutrina? Ah, sim. Allan Kardec fundou na França estudos espíritas. Toda semana ele recebia médium de toda parte do mundo e que dava comunicação valiosíssima. Ele publicou isso na Revista Espírita. Fez um curso maravilhoso, muitos anos enquanto ele viveu. Toda semana tinha uma reunião em Paris. E isso difundiu muito bem a doutrina espírita. A doutrina espírita era visitada por grandes médios do mundo todo. Foi uma coisa maravilhosa. No livro Kardec, de Marcel Sotomayor, é um dos livros que eu mais gostei da biografia de Kardec. Ele é muito, e são histórias pequenas, então é fácil de ler, é gostoso de ler e variadíssimos o assunto de comunicação dos espíritos, ele interpreta aquilo tudo. É uma beleza de livro, isso é muito bom mesmo. Tem o título de Kardec. Certo. Seu Rubinho, o espiritismo é por vezes confundido com bruxaria, esoterismo, sendo considerada uma doutrina até demoníaca, às vezes é confundido com macumba, banda. Entretanto, os livros de Allan Kardec revelam-se altamente complexos, apesar da metodologia pedagógica do codificador. A doutrina espírita pode ser considerada sobrenatural? A doutrina espírita é considerada complexa porque ela trata da parte espiritual que é completamente desconhecida. Hoje está mais conhecido pelas pesquisas que os cientistas fizeram e fazem ainda hoje, né? Ela está mais conhecida, está mais aceita. Tanto é que o contingente espírita está crescendo no mundo. Era pequenininho, hoje está muito grande, né, no mundo todo. Porque os pregadores do Brasil, o Brasil é a sede do espiritismo, e vai espalhar pela Europa, por tudo quanto é pela América, funda grupo espírita aqui e ali e tudo. Então a doutrina espírita está sendo difundida no mundo todo. Então, ela foi considerada bruxaria porque era completamente desconhecida. E ela se revelou pela mediunidade. Então não se conhecia nada sobre mediunidade, então dizia que era bruxaria. Então os católicos, principalmente, fizeram uma campanha tremenda. Inquisição, né? Muito ruim, né? A Inquisição foi de 1300 a 1600. Muito antes, o catolicismo, no princípio, uma loucura. Mataram muita gente, né? Mataram muita gente e livro de padre fazendo um libelo terrível contra o espiritismo, de macumba, de feitiçaria, disso, daquilo, porque ele desconhecia a mediunidade. A mediunidade surgiu no meio dos índios, os índios tinham mediunidade, todo mundo tem mediunidade, desde ser humano tem mediunidade. Então os índios tinham seus caboclos, os chefões, né, os exus, dentro das suas comunidades, tudo isso foi considerado bruxaria demoníaca pelos padres. Fizeram uma propaganda tremenda. Hoje não se vê mais nenhuma propaganda contra o espiritismo de padre. Não se vê mais. Quem compra mais os livros espíritas são os padres. Dizem que tem padre até na missa com mensagem espírita, mas velada, né? Clóvis conheceu um padre em Belo Horizonte, que ele botava uma capinha preta no livro Fonte Viva, né, para dizer que era um missalzinha, e fazia pregação ali, baseado em Emmanuel. Emmanuel, né?
E o espiritismo, a doutrina espírita, tem alguma coisa a ver com demônio, com macumba? Não tem nada a ver com isso, nada a ver. É porque é considerada, a mediunidade é considerada manifestação demoníaca, porque não se conhecia. O que não se conhece dá logo um apelido feio, né? Então era manifestação demoníaca. Está com demônio, está com demônio. Tem religião hoje que acha que a pessoa está doente, é demônio. A doença é demônio, está nela. Demônio está encarnado na pessoa. Uma conhecida minha foi na Igreja Universal, que viu pela televisão, pessoa sendo curada e tudo mais, né? Então eu vou lá também. Foi lá, deitar ela numa mesa e o pastor começou a gritar no ouvido dela: sai demônio, sai demônio. Ela falou assim: nunca mais eu vou lá, eu quase fiquei surda. Ficou surda? Me chamando de demônio. Minha doença era demônio. Ai, meu Deus. Então, para que é medicina? Não é para que tomar remédio. É uma estupidez isso, fora do comum. É pessoa muito ignorante. Muita ignorância, né, senhor? É muito ignorante. E essas coisas que eles praticam nos templos dessas outras religiões, dizem que a pessoa está com demônio, está com um espírito maligno encarnado, aí a pessoa acaba caindo no chão, a pessoa acaba tendo uma espécie de mediunidade convulsão. descontrolada, às vezes não é demônio nenhum, é mediunidade descontrolada que joga a pessoa no chão e tudo mais. Não é espírito mal, não. Às vezes é a própria mediunidade da pessoa, né? Para mediunidade descontrolada. Descontrolada. A mediunidade a pessoa tem que exercitar para controlá-la. Tem que exercitar, ir exercitando, até chegar. O Júnior levou 1 ano para receber espírito. Tinha uma dor de cabeça de arrebentar a cabeça. 1 ano. 1 ano. Depois para uma média excelente. Júnior? Júnior, é. Ah, sim. Uma média excelente. Deu comprovações maravilhosas lá na escola. Certo. Mas dizer que um dia, eu conversando com o meu filho aqui, o Henrique, que é médico, conversando sobre um determinado médico que passou a perseguir. Outro médico morreu. Outro médico que morreu, né? Médico. E eu conversando sobre ele aqui, foi uma bobagem isso aqui, não devia fazer isso, um rapaz tão bom, um médico tão bom e tudo mais. Chegou a noite, ele comunicou lá, ele disse assim: ô Rubens, eu quero agradecer a você a conversa que você teve com seu filho hoje, a meu respeito. Você vê? Comprovação fantástica? Foi agradecer à noite. Foi agradecer à noite. É uma média excelente. Certo. Mas o desconhecimento é que faz as pessoas apelidar o espiritismo de tudo quanto é coisa ruim. Muitas pessoas chamam o espiritismo de sobrenatural, inclusive essas manifestações mediúnicas. Porque não conhece, porque não há nada de sobrenatural, é natural. Até a manifestação de efeito físico pode ser considerada natural. É tudo natural, é porque a pessoa é médium. A pessoa não desconhece a mediunidade, então é tudo natural. A pessoa é normal. No caso, é a energia da pessoa que faz movimentar a cadeira, movimentar a mesa, cair as coisas em cima do... Isso, a energia da pessoa. Certo. A pessoa é médium de efeito físico. É energia descontrolada, no caso. Isso não acha que a pessoa frequentando uma casa espírita, fazendo oração, a pessoa, esses fenômenos tendem a melhorar? Porque, às vezes também a pessoa vai morar numa casa que já foi habitada e o espírito dos habitantes antigos daquela casa ali ainda estão naquela casa, né? Ainda estão ali naquela casa. Não, isso é comum. Tinha uma moça lá que foi tomar passe comigo e disse: seu Rubinho, lá em casa é um baticum de janela, acende a luz, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Isso é o quê? Que você verifique se lá não teve um centro de macumba ou então um centro espírita qualquer. Ela, na outra semana, falou assim: seu Rubinho, eu descobri, lá foi um centro de macumba. Que eu, pois é, são espíritos que estão lá fazendo isso. Você tem que mudar de casa. E às vezes a pessoa que tem uma residência, está morando ali, desencarna, morre. Aí a casa fica abandonada por um tempo e vem outra pessoa morar na casa. E esse espírito, ele pode ter ficado na casa, ele influencia essas novas pessoas que foram morar? Aqui
no caminho da minha fazenda, tinha uma casa em que morreu determinada pessoa lá. Então a casa ficou fechada. Morava sozinho ele e tudo mais. Então, ouvia-se grito à noite. Grito e tudo mais. Então mandaram um padre para lá, para dormir lá, para ver se afastava o espírito. O padre gritava, desconjuro, bicho! Desconjuro o demônio! Não conseguiu nada. Mandou um espírita para lá, o espírito fez a oração e desapareceu. O espírito foi encaminhado, coitado. Foi encaminhado, né? Levado para um amparo dele, né? Um amparo dele. O padre, com o desconjuro dele, não conseguiu nada. Jogando água benta para lá e água benta para cá. Desconjuro, bicho! Água benta, o padre não resolveu nada. Nada. Crucifixo, cacho de alho, nada disso. Nada disso. Quer dizer, o espírito foi lá, fez a oração, o espírito foi encaminhado. Foi encaminhado. E essas histórias de casa mal assombrada, essas coisas, são muito comuns, a gente ouve muito isso. O que o senhor recomenda? O espírito fica lá. O espírito fica na casa, né? Fica lá, O senhor recomenda que a pessoa mudar de casa ou fazer oração para a pessoa se amparar? O certo é fazer oração, né? Eu tinha uma irmã que tinha uma filha de criação que morou no Rio Grande do Sul. E ela falou para ela que a casa lá estava assombrada. Era voz à noite falando. Então ela foi para lá, ela pagou o Evangelho segundo o Espiritismo e lia em voz alta. E até da sala da cozinha, voltava na cozinha, fazia oração, para lá, levou uma semana fazendo isso. Desapareceu tudo. Desapareceu tudo? Desapareceu tudo. E o senhor acha que a prática do Evangelho no lar é importante? Isso, muito importância. É porque quando você faz o culto doméstico na sua casa, acende a luzinha lá em cima. Né? Tanto é que os espíritos, eu fui visitado uma vez aqui, por 5 espíritos que vieram de Barra Mansa. Nós estamos visitando Campos, estamos admiradíssimos com o desenvolvimento espírita que existe em Campos. Aí eu perguntei a eles, e como é que vocês descobriram minha casa? Ele falou, por causa da luzinha que estava em cima da sua casa. Em cima do telhado? É. E eu não sabia nada disso. Depois encontrei na obra de André Luiz essa luzinha. A luz fica acesa acima da casa. Em cima da casa. Uma luz que só é visível pelos espíritos. Pelos espíritos, perfeito. Só o espírito que vê. E com que frequência nós devemos fazer o Evangelho no lar? Uma vez por semana, pelo menos. Pelo menos, né? Uma vez por semana. É porque ele traz Jesus para dentro de casa da gente, né? A gente lendo o Evangelho, a gente vai modificando nossos comportamentos, vai gritando menos, xingando menos, dando empurro menos, enfim. A gente acalma mais a pessoa. Vai acalmando a pessoa, né? E a pessoa diz, meu Deus, Jesus está vendo isso que eu estou fazendo. A pessoa fica mais inibida, pelo menos. Fica com vergonha. Com vergonha. Seu Rubinho, a grande maioria das pessoas considera a morte o fenômeno mais terrível que pode ocorrer com o ser humano. Entretanto, para nós espíritas, a morte não é mais do que o eliminar das vestes carnais. Considerando a natureza do espírito e do perispírito, podemos afirmar que o espírito é uma fumaça que se desfaz ou que a pessoa que morre vive apenas nos nossos corações, ou podemos afirmar que o espírito é uma entidade independente e que possui inteligência e vontade própria? Primeiramente, nós temos que dizer que a morte é uma inimiga. O apóstolo Paulo já tinha dito isso, que o último inimigo a ser vencido seria a morte. Mas essa será vencida é quando a gente entender que a morte é apenas a mudança de residência. Nosso espírito larga o corpo, porque o corpo está emprestado ao nosso espírito. Nosso espírito é eterno, mas nosso corpo não é eterno. Nosso corpo, quando o espírito larga ele apodrece logo. Né? Então, a morte será vencida quando a pessoa tiver a compreensão total de que a morte é a mudança de residência. Né? Então a gente parte para a morte com toda tranquilidade. Hoje ainda ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer é porque Deus colocou a conservação da vida, é uma das forças maiores que existe no nosso espírito,
é conservar o nosso corpo. Por isso quem tem medo da morte, receio da morte. Eu não tenho mais, já passei essa fase, graças a Deus. Não tenho mais medo da morte. Porque sei o que ela é, sei que vou encontrar com meus amigos, meu filho, enfim, todos os irmãos meus que estão do outro lado da vida. Eu não tenho mais medo disso, que comunico com eles e tudo mais. Mas a maioria tem, mesmo sendo espírita. Por que que eu digo? Muitos, o espírito não entrou nele. Quando o espírito entra, a pessoa começa a modificar, começa a pensar nessas coisas, começa a crer na realidade da coisa. Então a pessoa passa a ter menos valor ao seu corpo. Quando ele dá muito valor ao corpo, aí a pessoa tem medo de morrer, por causa do instinto de conservação que existe em nós. Porque se não existisse o instinto de conservação, o suicídio seria muito maior do que é hoje. É uma questão de sobrevivência, né, senhor? Sobrevivência, Muita gente acha, senhor Binho, que o espírito, considerando a natureza do espírito, a natureza física mesmo do espírito, que o espírito é uma fumaça, que a pessoa morre e aquela fumaça, até às vezes até acredita na existência do espírito em si, mas o espírito vira uma fumaça que se desfaz, ou então vai para o céu, fica lá em cima da nuvem. Isso é ideia materialista, né? Pensar no céu. Tinha uma moça que trabalhava aqui, era da Igreja Universal do Reino de Deus, eu perguntei a ela assim, o que você acha, quando é que você vai depois de morrer? Eu vou para o céu. O céu? O céu é um lugar de espírito puro. Jesus foi do céu. Você se considera puro igual a Jesus? Ela falou assim, não. Então você não vai para o céu. Eu vou dizer para onde você vai. Você vai para um acampamento da sua religião que existe do outro lado da vida. Vai vir junto lá, esperando você ser chamado para o céu. O dia que você começar a ficar tonto e tudo mais, você achar que vai ser a hora de você ir para o céu, você está voltando para a Terra. Está voltando. Para a Terra. Eu fiquei mesmo. Eu vou dar o Evangelho com os Espiritismo. Dei o Evangelho com os Espiritismo a ela, ela começou a ler. Mas ela era doida para ser pastora. Você é pastora, né? Ela tinha uma inteligência meio avançada dela. Então, essa é fruto da ignorância da pessoa achar que o Espírito é uma fumaça. Que fumaça? O Espírito é eterno, é um ser como nós. É uma entidade delimitada. Tanto é que quando a gente vê o Espírito, a gente vê ele vestido de roupa, não é como vivia aqui na Terra. E o Espírito tem vontade própria, senhor Binho? Tem vontade própria. O Espírito tem vontade própria. Tem capacidade de se comunicar, tudo? Comunicar, agora lá é um mundo de ordem, né? O Espírito que comunica na prancheta, ele pede autorização para isso. Às vezes ele não pode vir. Você utiliza uma prancheta para se comunicar com os desencarnados? Uma prancheta com alfabeto A, B, C, D, F, C, e uma pranchetazinha de madeira. Eu e Neri botamos a mão em cima, então a madeira vai, o biquinho dela vai mostrando ali dentro, formando ali dentro. Formando as palavras, né? Formando as palavras, Aí o Espírito vai Neri formando... tudo, eu não consigo ler nada. É tão rápido que é tudo. O Espírito vai se comunicando através das palavras, da sequência das palavras, né? Boa noite, B-O-A. Boa noite. Boa noite, vai nas palavras certinho. Entendi. Mas esse procedimento que o senhor utiliza, no caso, o senhor tem uma preparação para isso, né? Tem uma mediunidade para isso. Mediunidade para isso. Não é qualquer pessoa que deve fazer isso, não. Qualquer pessoa pode treinar. Qualquer pessoa pode treinar isso? Pode treinar. Assim, mas através da oração e tal, Oração, porque às vezes a pessoa pode invocar um espírito que não é bem-vindo, né? Eu conheço um rapaz que quis fazer isso em casa. Ele fez a primeira vez, nunca mais ele fez. Nunca mais? As pizzas, parecia o espírito mau de alimento. Ele nunca mais fez isso. Nunca mais fez? Não fez. Quer dizer, o pensamento dele estava... O pensamento estava ruim, né? Ruim, Entendi. Aqui uma vez o senhor Alcibiades, que era do grupo Allan Kardec, muito amigo meu, aliás, o filho dele é casado com a minha filha. Ele trouxe quase que o grupo dele todo aqui para ver a prancheta, conhecer a prancheta.
O primeiro espírito que deu comunicação disse assim, eu vou botar os podres de todo mundo para fora. Eu fui e parei. Falei, não podemos Melhor parar, né? Não podemos continuar, não. Não podemos continuar, de jeito nenhum. Eu para isso, eu vou botar os podres, porque tinha opção de curiosos, entendeu? Que vem para aqui que só com curiosidade. E cada um tem sua vida particular, né? Pois é, isso não pode ser, não pode ser feito uma reunião de curiosos, não. Tem que ser uma pessoa espírita. Tem que ser uma coisa séria, né? Coisa séria, coisa séria. Só o espiritismo que esclarece. Nenhuma religião esclarece a respeito de morte, nada disso. Só o espiritismo que esclarece. O jeito que morre, ele leva umas 10 horas mais ou menos para largar o corpo. Os maus elementos vai até para a sepultura junto com o corpo. Leva lá, apodrecendo o corpo, depois sai fora. Tem gente que é tão agarrada à matéria que vai para a sepultura junto. Vai, o materialista fica agarrado no corpo. E precisa os samaritanos tirar o espírito do corpo. Ele não tem merecimento para isso, né? Mas é materialista, acreditar que morrer está tudo acabado. Então ele morre junto com o corpo. E tem gente que é apegada demais ao dinheiro, aos bens materiais. Fica errado nos bancos, às dinheiro, aos bancos. Vigiando o dinheiro. Então essa pessoa vai ter dificuldade de ser encaminhada, né? Tudo tem dificuldade. Não tem dificuldade de reencarnar, não. Vai sofrer as consequências do apego dele ao dinheiro. Vai ficar sem dinheiro nenhum. Vai ficar pobre. Pobre, Vai nascer na miséria. Na miséria. Passando fome, às vezes. Emmanuel diz que a cremação, o processo de cremação após a morte, é válido, mas que a pessoa deve esperar pelo menos 72 horas para ser cremado. É justamente para o espírito sair do corpo. Para sair do Porque corpo. o espírito às vezes demora a sair do corpo. Não é na hora. Leva aí 2, 3 dias. Então deve ser cremado 2 dias. 72 horas são 3 dias. Né? 3 dias. Pois é, deve ser cremado 3 dias depois. Para poder o espírito não sentir ser despregado do corpo à força. A força. Tem que ser espontaneamente, porque o espírito nosso é enlaçado no nosso corpo. Ele tem que ir tirando os laços. Geralmente, quando nós morremos, os espíritos bondosos nos auxiliam a tirar os laços. Vai tirando aos poucos, né? Quando somos auxiliados, em 1 hora, 2 horas, ele sai fora do corpo. Certo. Agora, quando o espírito é mais agarrado, que ele tem que fazer tudo isso sozinho, aí demora. E a oração no velório para auxiliar a pessoa é válida? É válido. Eu orei, um médium vidente viu que fui na igreja orar pela pessoa. Era uma espírita que morreu, né? Ela tinha morrido de madrugada e o corpo estava na igreja, assim, lá de 9 horas, 10 horas, eu fui lá, né? Diz a médium que quando eu orei, ela se desprendeu do corpo. Ela estava lá agarrada ainda. Estava agarrado. A oração fez o desprendimento. Daí fora do corpo. E uns dizem que, uns desencarnados, né, através de comunicações, dizem que ficam muito tristes no próprio velório, que às vezes o sujeito assiste o próprio enterro, né? E fica muito triste que às vezes a pessoa aumenta a mediunidade e fica ouvindo o pensamento dos entes que ficaram, né? Então a pessoa está preocupada demais, a pessoa que ficou, né, viva, encarnada, está preocupada demais com quem vai deixar os bens, com quem vai deixar o carro, e a conta no banco como é que vai ficar, e a casa da praia vai ficar para quem. Então o espírito, ele ouve esse pensamento. Coisa, às vezes ouve, diz, isso não vale nada. Foi bem, fez bem morrer, acabou. Que não vale nada. O espírito ouvindo o jeito falar dele. E a pessoa está no velório ali como se fosse amigo, né? Falando mal dele. Ainda bem que morreu. Mas ainda bem que morreu. Ele morreu tarde. Morreu foi tarde. A falsidade é muito grande, né, senhor? É loucura. Vocês pensam que está ali simplesmente para meter o ferro nele. Não é para orar por ele. Que é mais que ele vai para regiões inferiores, né? No início da década de 70, Chico Xavier fez revelações a respeito da época extraordinária que esperamos nesta última hora. Revelou, por exemplo, que entraríamos em contato com civilizações de outros planetas e que viveríamos uma nova fase de espiritualização e beleza. Chico Xavier comentou algo com o senhor? Não, diretamente assim não. Mas através dos livros
a gente tem notícias através de jornais ou mais, do avanço da ciência cósmica. Estão mandando foguete para Marte. Marte é longe, não sei quantos anos vai levar para chegar lá foguete. Né? E espero que chegue perfeito e tudo mais. A única coisa que ele me revelou, eu perguntei a ele se o disco voador era de Marte. Ele falou assim, nós não podemos dizer que os discos voadores sejam de Marte. É porque tem tantas naves espaciais sobrevoando o nosso planeta que a gente não pode dizer que essa é daqui, aquela de lá, aquela outra. Ele não revelou isso. Nave espacial que o senhor fala seria disco voador? Não, naves de todo tipo. De outros planetas? De outros planetas, sobrevoando o nosso planeta aqui. E ele disse o motivo pelo qual essas naves estariam sobrevoando o nosso planeta? Não disse não. Não disse não. Os discos voadores que é mais conhecido, né? Eles são mais conhecidos, eles têm descido na Terra, muita gente tem visto, mais que a luminosidade, o lugar onde ele pousou. Isso tem já comprovado, né? Porque as outras religiões não admitem, né, que o ser humano um dia pode entrar em contato com civilizações de outros planetas. Não acredita nisso. Não acredito que existem outros mundos habitados, não. Acredito que só a Terra é habitada. A gente é atrasado demais. Atrasado demais. Nós estamos na segunda categoria. Saímos do mundo primitivo e estamos no segundo ponto. Não somos mais primitivos. Estamos num processo de provação e de expiação. Mundo de provas e expiações, é apenas o segundo grau, né? É. Aí depois do mundo de provas e expiações vem o mundo de regeneração, né? Eu conheci um rapaz que ele tinha conhecimento disso. Ele morava numa favelinha lá no Matadouro. Quando nós íamos no Matadouro, no culto da assistência. Um dia chegamos lá e não estava mais lá, disseram que ele estava na Santa Casa. Aí eu procurei por ele na Santa Casa, ele estava internado lá. Depois eu fui na Santa Casa, normalmente ele já tinha saído, procurei por ele no Matadouro, disseram, ele está lá perto dos asilos do cerco. Lá não tinha casa nenhuma, só tinha o asilo do cerco lá, né? Cheguei lá e encontrei a casinha dele, assim, de frente, em pé assim. Ele para entrar ele tinha que ficar de quatro e via recuando para deitar em cima de um estradozinho. Ali que ele vivia. Ele dizia assim, eu tenho mulher e tenho 2 filhas que moram no Rio. Eles vêm aqui me visitar, querem me tirar daqui, mas eu daqui não saio. É a provação minha. Eu estou em expiação. Existe uma pedra dentro do meu sapato e eu não tiro. Ele tinha consciência da prova do dele. problema dele. Levei Clóvis lá para conversar com ele. O Clóvis foi comigo. Levei o psiquiatra, o doutor José Carlos de Araújo Gomes, meu amigo, levei ele lá para conversar com ele, o psiquiatra. Deu o diagnóstico dele e tudo mais, dentro da medicina, né? E eu conversava muito com ele. Um dia, não encontrei ele lá, disseram, ele está no Abril João Viana. Aí eu fui lá. Cheguei lá e falei, seu Rubem, você sabe que eu não sou doido, mas me apanharam lá, a mulher que estão vendendo aqueles terrenos lá, então me pegaram à força lá e me trouxeram para aqui como se eu fosse doido. Me solta daqui, seu Rubem, eu não sou doido, o senhor sabe disso. Eu soltei ele, falei lá com o pessoal, soltou ele. Internaram ele para pegar os terrenos dele. Para levar o terreno lá, né? Tirar ele, estavam ocupando o terreno lá. Certo. E conta pra gente aquela história de uma senhora que o senhor visitava para auxiliar, para levar mantimentos, que tinha um monte de filho e que uma pessoa olhava para ela e via o rosto de um homem. Eu que olhava para ela. Eu Como chegava lá e dizia, Dona Maria, a senhora está onde, Dona Maria? Estão aqui. Aí ela vinha lá de dentro do barraquinho dela, né? Eu da porta vinha com um par de 3, 4 filhos. Eu olhava para ela assim, era um homem. Resgatando o que tinha feito com a mulher. Ele já tinha feito com alguma mulher, né? Com alguma mulher. Em alguma encarnação. Enchido ela de filho e largado ela. Ele estava na miséria. Agora ele estava na miséria. Dependia daquela bolsa que ele dava a ela. Dependia daqueles mantimentos, né? Arroz, feijão. Outra mulher tinha 2 filhos.
Há um mês que ela não cozinhava. Ela tinha um fogareirozinho de querosene na favela do Lagoa do Vigário. Há um mês que ela não acendia aquilo ali por falta de dinheiro. O marido tinha largado ela com 2 filhos, sumiu. A vizinha que dava comida a ela e os 2 filhos. Outra pobre também, de barraco, né? Então depois ela arranjou um homem, teve 2 filhos. Ela botou um nome de Rubio e outro de Clóvis. Botou um outro nome. E estava vivendo, coitadinha, a gente dando mantimento a ela lá. Ajudando ela. É. Seu Rubinho, Lembro ajudando ela. Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu pai. Como que o senhor interpreta essa frase? É que é verdadeira. Há muitas moradas que nós não vemos. Só a nossa galáxia tem quantos planetas na nossa galáxia? Aqui o Sol aqui, o Sol tem 10 ou 12 planetas, ninguém sabe o total ainda, né? E outros sóis que existem dentro do nosso sistema planetário. Tem outros sóis mais, o nosso Sol é considerado de 5ª grandeza. Tem Sol de 10 grandeza, maior ainda do que o nosso Sol. Outros planetas maiores do que nós. Existe muita coisa dentro da nossa galáxia, muita coisa mesmo. É desconhecido para nós. Nós não temos capacidade de conhecer isso ainda. Seria um desperdício o Criador do Universo colocar vida só na Terra, né? Só na Terra, pois é. E o restante das galáxias seriam para quê? Para enfeitar? É. Não teria lógica, né, seu Rubinho? Não teria lógica. Seu Rubinho, eu parti para a última pergunta. Já. Tudo bem? Se eu quiser acrescentar qualquer coisa espontânea do senhor, pode ficar à vontade, tá? Ah. Seu Rubinho, o que o senhor espera da Escola de Jesus Cristo? Eu espero da Escola de Jesus Cristo que ela cresça cada vez mais, porque ela nasceu em uma salinha pequena da Rua do Mar. Hoje é este mundo e já está pequeno. Já estamos pensando até fazer um palanque, que lá o pé direito é alto, fazer um palanque em cima para caber mais gente, né? Que ela está sendo, o espiritismo está progredindo, então não é mais aquela escolinha da Rua do Mar que pegava aí meia dúzia de crianças. Hoje é um mundo grande, né? Que o espiritismo tem crescido mais. No tempo que eu dirigi o Abrigo João Viana, existia 25 grupos espíritas em campo. Hoje tem mais de 50. E foi em 80 e pouco que eu dirigi o Abrigo João Viana. Tem mais de 50 grupos. Mais de 50. É. E a Escola de Jesus Cristo, ela tem uma organização fundamental dentro do espiritismo, porque ela promove pregadores que nenhum grupo espírita de campo promove. Você vê, nós temos serviço lá à tarde, que bota gente para estrear na tribuna, às sexta-feiras gente para estrear na tribuna, e tudo isso vai desenvolvendo, e esse pessoal todo é convidado para pregar nos grupos espíritas todos aí. Eu rodeei esses grupos espíritas todos de campo, no tempo que eu pregava aí para eles. Era mais moço, né? Que eu pregava, hoje não prego mais nada. E então, a Escola de Jesus Cristo é formadora de pregadores. Isso é um grande valor, né, para o espiritismo em campo, né? Porque a pessoa começa a pregar na escola, a pessoa vê, outros grupos frequentam a escola, vê, você chama fulano. Diz Chico Xavier, que uma vez queixou-se com ele, que muita gente saía da escola e fundava o grupo. Se isso era certo. Chico, você é certo, porque nós temos que considerar a doutrina espírita uma cerca de arame. Os grupos que estão sendo fundados são os mourões. E o arame é aquele que vai seguindo, é a doutrina espírita que vai seguindo, vai sendo esticado. O outro mourão lá só vai crescendo. O espiritismo é como uma cerca de arame. Só vai crescendo. Falou certo, é. Os mourões são os grupos espíritas que vão sendo fundados. Quanta gente saiu da escola e fundou os grupos espíritas? Pode perguntar para você, da onde? Você começou o espiritismo onde? É na Escola de Jesus Cristo. Depois a pessoa quer ter um núcleo
Às vezes por vaidade, por orgulho, por egoísmo, o que for, funda um grupo. Isso é bom. Mas mesmo assim, é um benefício, né? É um benefício perdido nas promessas de Jesus. Jesus disse, no final haverá um só pastor e um só rebanho. Então, o católico não precisa deixar de ser católico para ser espírita. Ele vai crer nos postulados espíritas, que é verdade. Que os espíritos comunicam, o espírito sobrevive à carne, à reencarnação, à lei de causa e efeito. Tudo isso não pode ser modificado. Isso é eternamente. Vai ser eternamente a comunicação do espírito. Quanto tempo passa, mais comunicação vai haver. Melhorando, vai se melhorando. Cada reencarnação, a mediunidade vai se melhorando cada vez mais. Então, outras mediunidades mais sutil, mais bonita, vão aparecendo na face da Terra. A gente vê, hoje, a Igreja Universal já usa a água, que o Espiritismo usa desde o início. Então eles levam um copinho d'água, botam a garrafinha d'água, bebe aquela água, essa água vai curar suas doenças. É verdade. Então já está aceitando um postulado espírita. Daqui a pouco vão aceitar a reencarnação, como a maioria dos católicos já aceita a reencarnação. Sem precisar mudar de espiritismo, mudar de religião. Vai acreditando dentro da sua religião. Haverá um só pastor e um só rebanho. Vai ter uma crença só. Mas cada um dentro, um só pastor. As minhas palavras pobres, né, sem erudição nenhuma, possa servir de base de novos conhecimentos para quem ouvir essa entrevista. Ok, muito obrigado. Muito obrigado a você também. A cidade de Campos Goytacazes agradece, senhor. Bom dia. Bom dia.